Amém mesmo? É tremendo quando você se dispõe a ouvir o Senhor, e eu não falei de brincadeira, queridos. Obrigado, João. Se nós viermos aqui, sabe, irmã Poliana, cultuar domingo após domingo, terça após terça, e o Senhor não estiver fazendo nada em nossas vidas, não tem razão de fazer isso aqui. Perdeu o sentido, né? Então nós temos que ter esse entendimento que não é uma placa, não é ninguém, é o Senhor que está movendo em nós. Se não for por causa dele, não adianta nada. É melhor parar, é melhor cada um orar no seu quarto. Mas se for para proclamar o nome dele e viver aquilo que nós estamos pregando, aí nós queremos estar aqui. Amém? Aí nós queremos cultuar, perder o horário, queremos fazer aquilo que o Espírito Santo nos conduzir a fazer. Amém? Eu queria muito que hoje fosse só os irmãos falando, mas o Espírito também me inquietando sobre algo para trazer aos irmãos nessa noite. E saiba de uma coisa: primeiro, a primeira pessoa que ouve, que é ministrada por Deus, pelo Espírito Santo, sou eu. Então eu não estou pregando para os irmãos, mas eu estou compartilhando algo que o Senhor está falando comigo, que foi fortalecido inclusive no dia de ontem. A vontade era que a gente tivesse uma van para levar todo mundo junto, mas não dá. Eu só posso levar comigo, né, mais 2 pessoas. Mas fazer uma viagem como nós fizemos ontem, primeira coisa é coisa de louco, né? Porque o que a gente vai fazer? Assim, o mundo pode pensar, né? Vai fazer o quê? Vai lá, passa umas meia hora e volta, pegando chuva e tudo aquilo. Mas, queridos, as lições, aquilo que Deus faz é tão tremendo, é tão poderoso e tão marcante que não tem como você não ter gratidão e você não aprender, você não ouvir o Senhor. Amém? Então o Senhor ontem, através da oração de uma pessoa, colocou uma interrogação no meu coração. A interrogação é a seguinte: eu vivo para Jesus, mas por que Jesus me mantém vivo? Eu vivo para Jesus, mas para que Jesus me mantém vivo? Se eu perguntasse, talvez, antes de falar isso, a maioria de nós poderia confirmar ou fazer essa afirmação: a minha vida é para Deus, eu vivo para Deus. Nós temos um conhecido apóstolo na Bíblia que disse que para ele o viver era Cristo e o morrer lucro. Inclusive é um dos textos dessa ministração. E é legal isso, viver para mim é Cristo, mas por que Cristo me mantém vivo? E a gente gosta de refletir. Eu comecei a pensar em uma série de coisas, em atletas, em funcionários. Por que você vive para uma empresa, por exemplo? Você vive para um trabalho nesse emprego. Você gosta, você vai lá, Ive, todo o tempo. Mas por que você é mantido lá? Eu pensei num jogador de futebol, por exemplo. Acho que são 16, um time, oficialmente falando, são 16 jogadores, não é isso? Apenas 11 jogam, mas tem 16 jogadores. Todos estão ali pelo futebol. Todos eles têm uma habilidade que o técnico, o doador, aprecia e quer utilizar. Mas o dia que isso terminar, o dia que isso não for mais uma verdade, o dia que isso não for mais fundamental, esse jogador vai ser mandado embora. Sim ou não? Eu vivo para Jesus. Mas por que Jesus me mantém vivo? O apóstolo Paulo, inclusive, no mesmo livro de Filipenses, onde ele faz menção no 21 acerca do viver é Cristo e o morrer é lucro, capítulo 1 de Filipenses,
E o versículo 21 diz: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Só que mais à frente, no capítulo 1 e o 23, ele diz... Quem está no capítulo 1 de Filipenses aí, diga eu. Quem não está, diga misericórdia. Capítulo 1, versículo 23. E diferente, querido, do paralelo aqui com um jogador de futebol que é demitido, ou um funcionário que não é mais útil para a sua empresa e é demitido, o nós sairmos daqui, quando Paulo diz que o morrer é lucro, há um significado, há um sentido disso. E o sentido é esse que está aqui no 23. O 23 diz: ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. O apóstolo Paulo está declarando que uma ou outra situação o constrange, mas o coração dele, o desejo dele, é de ir para Cristo. O que é, ele termina o texto dizendo, o que é incomparavelmente melhor. Nós costumamos chorar quando as pessoas se vão, quando elas falecem, porque nós perdemos ela para nós. Só que alguém que falece em Cristo, ela vai para Deus, para um lugar infinitamente, incomparavelmente melhor. E o apóstolo Paulo está dizendo: eu estou constrangido e o meu desejo é ir para o Senhor. Quando alguém, queridos, entende isso, você já viu, a gente quando tem a função que temos de pastorear, a gente visita pessoas em hospitais, em estados terminais. E há uma grande diferença entre você visitar alguém que está com uma doença em estágio terminal, que tem Jesus ou pertence a Jesus, e alguém que não pertence. É uma diferença de expressão facial, é uma diferença de vocabulário, é uma diferença absurda. Se você nunca viu isso, visita um hospital e veja os leitos onde há um cristão e onde há um que não crê em Deus. E você vai ver que há uma diferença. Sabe por quê? Porque a pessoa entendeu que ela está indo para algo melhor. Ela não está perdendo nada. Ainda que para nós, porque nós não fomos formados para morrer, lembra que lá no Éden, quando fomos formados, Deus nos fez para vivermos eternamente. O pecado, no entanto, trouxe a morte. Nós, queridos, na linguagem minha e do Kevin, fomos recrutados para uma missão em Cristo. E a cada dia que vemos o sol nascer sobre nós, é um recado do Criador dizendo: a missão ainda não acabou. Hoje, quando você pôde despertar e comer o café com torrada, o Marco, foi um grito do Senhor dizendo: Marco, sua missão ainda não acabou. Há um propósito, o porquê que você está aqui. Mas como nós compreendemos o nosso dia a dia? Como nós entendemos o nosso eu? Como é que você entende? Sabe por que eu pedi que você expressasse gratidão? Mameire, a gente precisa ver as coisas do ponto de vista de Deus e não do nosso. Como é que eu vejo o meu dia a dia? Como é que eu recebo o meu dia? Eu recebo como um presente do Criador ou como uma sentença de um carrasco? Como é que você compreende o seu dia a dia? E eu estou falando do ponto de vista de Paulo escrevendo aos Romanos, dizendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam
a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Como é que você vê o seu dia? Você ao amanhecer tem mais queixas ou mais gratidão? Eu vou dar uma folga para as mulheres no dia delas, elas têm direito de reclamar, mas fora desse dia, como é que você vê o dia? A gente tem que entender, homens, que as mulheres têm dia que quando você dá bom dia para ela, ela diz, por quê? Bom dia por quê? Mas eu estou falando fora desses dias aí. Como é que você compreende o seu dia? É sério, irmão Poliana? Mas eu digo para minha esposa, eu estou lutando contra quem? Me diz logo aí que eu quero me preparar. Mas como é que a gente compreende o nosso dia? Sabe, esses dias choveu e lá em casa, choveu esses dias de um lado que nunca chove, desse lado direito aqui, a minha casa nesse mesmo sentido, e ficou todo cheio de caroncha, sabe? Eu tô já uns dias esperando a chuva parar para poder limpar e pôr uma tinta, mas não está parando. Aí ontem ou antes de ontem, não sei, eu resolvi pegar uma vasilha e limpar a parede. E enquanto eu estava limpando essa parede, Deus falou tremendamente comigo. Porque eu tenho uma parede para limpar, queridos. Mas você, pai, saia em Maceió a qualquer hora do dia e você vai ver pessoas que não têm um lugar para dormir, um lugar para ficar. Mas eu tenho. Porque ao primeiro instante eu estava com um nó na garganta, com raiva, porque a parede estava suja. E o Senhor começou a ministrar no meu coração e dizer, mas você tem uma parede. Tem gente que não tem um lugar. Como é que você compreende o seu dia? Como é que você entende o hoje? É um presente do Criador? Ou é uma sentença, uma punição de um carrasco? Você tem louça suja de comida? Meu Deus, a louça suja de comida não acaba, digam as mulheres, né? Sim ou não? Você começa a limpar, termina de limpar do café, está sujando do almoço, termina de limpar do almoço, está sujando da janta. Mas isso é uma dádiva, queridos, ter louça suja para lavar, porque isso significa que você comeu. Mas eu conheço pessoas que passam 2, 3 dias, semanas, sem comer. Como é que você compreende o seu dia? Em Tessalonicenses ainda, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, é logo depois aí de Filipenses, Colossenses, e vem em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Mas dar graças em tudo não é tão simples assim. É um exercício. Sabe as figuras, né? Figuras como eu, Marco, Cauê. A gente se anima um dia e diz, não, vamos para a academia agora, vamos fazer academia. Chega na academia, pega uns pesos lá, meia hora, fazendo sua cansado, o que é que a gente faz? Vai para frente do espelho. Acha que já fez alguma coisa. Meu amigo, o cara está malhando 1 ano para fazer alguma diferença. A gente chega lá no primeiro dia, acha que já vai. Gratidão é a mesma coisa, querido. Você acha que você tem um espírito grato é automático? É automático não, você tem que exercitar. Você tem que engolir seco muitas vezes. Você tem que treinar muitas vezes a gratidão, porque agradecer em tudo não é simples, não é fácil. Mas essa é a vontade de Deus. E se eu quero fazer a vontade de Deus, eu vou agradecer. A bateria do carro pifou. Graças a Deus. Existe um homem que nos ensina isso, né? Jó é um dos que nos ensina, dos muitos que há na Bíblia. Perdeu tudo em um só dia. Levantou as mãos para os céus e disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não foi como eu queria, Senhor, mas se é assim a sua vontade, que ela seja feita na minha vida.
Porque o que eu estou pensando, o que eu estou planejando, é muito diferente do plano de Deus. Ele diz que os nossos caminhos não são os caminhos dele. Ele diz que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Então, quando eu não sou grato, eu estou, de certa forma, indo contra o Senhor, mesmo que aquilo que está acontecendo não me agrade tanto assim. Gálatas capítulo 2, aí você volta um pouco antes de Filipenses, antes de Efésios. Gálatas capítulo 2, quem achou diga amém. 20, ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Amém? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Às vezes você está sofrendo uma perda e alguém do seu lado está ganhando por essa perda. E você fica como? Triste, com raiva. Devia ser eu. Esses dias eu vi uma pegadinha do cliente premiado. Não sei se vocês já viram essas pegadinhas antigas do Silvio Santos. O cara chega na fila, o Ivo Holanda, né? E aí tem alguém na fila, ele pede licença para passar um maço de fralda. E aí quando ele está passando um maço de fralda, toca a sirene lá e ele ganhou um carro, mais um cheque de R$3.000 para comprar no supermercado. Como é que o cara que deu a vez fica? Feliz da vida. Você ganhou, parabéns. Hã? Ficou aborrecido, né? Às vezes nós como cristãos temos a mesma atitude, cara. Sabe, Deus está fazendo algo na vida do outro. Talvez é algo que você está pedindo, mas não chegou ainda a tua hora. Deixa quieto, cara. Aí a pessoa conseguiu, ou comprou um carro, ou mudou de casa, decorou o apartamento, sei lá, fez qualquer coisa, cortou o cabelo, pintou, né? Fez alguma coisa, você não fica feliz, você fica caçando defeito. Misericórdia, queridos. Jesus, ele se entregou no nosso lugar. Ele sofreu aquilo que eu e você deveríamos ter sofrido. E sabe o que ele diz na última hora? Quando ele poderia clamar e Deus enviaria miríades de anjos para tirar ele daquela cruz, ele disse: Pai, perdoa eles. Estavam xingando Jesus, estavam cuspindo em Jesus, mas ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Enquanto as pessoas brigam por coisas daqui, querido, tenha maior alegria no seu coração por ter o seu nome escrito no livro da vida, que te dá direito às mansões celestiais, em ruas de ouro, praça de ouro cristalino. E os homens estão brigando por coisas que vão perecer. Vem um terremoto, acaba tudo, irmão. A gente pega aquele apartamento, faz uma casinha de boneca, glória a Deus, mas o seu coração não pode estar aí, porque basta um sopro do Senhor e vai tudo para o chão. Mas tendo o coração grato a Deus, como é que nós vemos o nosso dia? Como interpretamos o nosso dia? Colossenses, ainda depois de Filipenses, no capítulo 3, e o versículo 17, Colossenses capítulo 3, e o versículo 17 diz: e tudo o que fizerdes, seja em palavras, o que você diz, querido, cuidado com o que você diz, seja em ação, cuidado com o que você está fazendo, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus, Pai. Que eu estiver fazendo, mas de sinceridade, mesmo que seja uma venda, um negócio, fazendo uma massagem,
uma limpeza, sei lá como é. Dê graças a Deus, eu estou fazendo, Pai, em um nome do Senhor. Sabe por que quando você fazer as coisas hoje, todo mundo faz, basta você fazer uma coisinha que deu certo, todo mundo quer fazer. Mas a diferença de um que tem Jesus é Cristo, querido. Porque quando você fizer algo, vai ser tão cheio da graça, do amor de Deus, porque você está fazendo em um nome do Senhor Jesus, que a pessoa vai sentir a diferença. Você ouviu alguém dizer, olha, eu já fiz tantas vezes isso com outras pessoas, mas com você é diferente. Você já viu isso? Acontece, não é? Ou você foi a alguém e viu que algo foi diferente com aquela pessoa. Tenho certeza que algo que foi diferente é Jesus. Na chácara que nós temos em Belém, no sítio lá, o pessoal que entregava água, gás, sempre dizia, cara, mas tem algo diferente aqui dentro. A pessoa entrega em tudo quanto é lugar, mas lá onde é a chácara onde moram os levitas, os pastores, há algo diferente lá dentro. A graça do Senhor. Tudo o que nós fizermos, mas será que nós estamos fazendo assim? Quando algo dá errado, Vavá, nós damos glória a Deus. Quando aquela pessoa não nos aceita, nós damos glória a Deus. Mesmo que ela não nos aceitou, não tem problema não, Jesus aceitou ela do mesmo jeito. Aleluia. É difícil, né? É difícil aceitar algumas coisas assim. Mas a pergunta que eu ainda continuo me fazendo é, teria o Criador do universo errado? Será que a sua vida está tão ruim que você não lhe errou? A gente até brinca, né, que Deus só dá... Como é que é aquele texto? Deus dá a luta de acordo com... Como é? Tem um provérbio desse aí. Não é Bíblia não, viu, irmãos? As maiores lutas Deus dá para os melhores soldados, né? Aí alguém diz, mas ele está achando que eu sou o Rambo, como é, o Batman, porque eu não estou aguentando. Não, querido. Deus, Ele faz as coisas perfeitas. E ainda que haja sofrimento no caminho, isso faz parte do projeto do Senhor. Os planos do Senhor ainda estão sendo executados. Você já pensou uma pessoa que está sofrendo, que já talvez até pediu pela morte e continua viva? Eu falei outro dia aqui, a irmã que é amiga da Poliana, sobre a forma que nós somos concebidos. É algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso. E alguém nasce com alguma deficiência e nós achamos que Deus errou. Deus não errou, irmã Luciana. Deus sabe o que está fazendo. Nós ainda não compreendemos. Tem um garoto, um rapaz agora, né? Nick Voigt, se não me engano. Provavelmente vocês já devem ter visto algum vídeo dele. O Nick Voigt nasceu sem braços e sem pernas, mas ele nada. E ele é um conferencista internacional. Sem braço e sem perna. A gente tem braço e perna e fica reclamando, né? Talvez, pasme, filho de pastor. E ele por um tempo pensou que Deus havia errado. Mas hoje ele é um dos grandes palestrantes motivacionais do mundo. Sem braços e sem pernas. Casado, tem família, tem tudo. Ele cai no chão e aí a pessoa pensa, não levanta, alguém vai ter que levantar. Ele vai, meu amigo, dá um jeito com o pescoço dele e levanta e fica de pé de novo. O cara joga ele na água, o povo tudo cai na piscina, vai morrer afogado. E ele sai nadando, sem braço e sem perna. Cara, eu fiquei me perguntando nessa viagem, Deus, por que eu estou vivo?
Porque essa vida sem Jesus não tem sentido nenhum e é muito melhor estar com Ele. Mas por que que Ele me deixa viver dia após dia? Alguns pensam, talvez que sei lá, você é uma máquina de comer, a vida é comer. Outra é uma máquina de reclamar, a reclamação em pessoa. É aquela pessoa que você já desvia dela, não tem? Tem umas pessoas que você vê lá de longe, você já procura um beco, meu amigo, muda de rua, faz algo, porque você sabe que vai parar perto dela e a reclamação vai vir. Você diz bom dia para ela, ela diz não sei porquê, o céu está escuro, não sei o que caiu, a roupa rasgou, tudo é motivo de reclamação. Quem gosta de sentir dor aqui, diga eu. Quem gosta de sentir dor, diga eu. Cadê o povo? Ninguém gosta de sentir dor. Dor é ruim, queridos. Por que nós sentimos dor? Porque está vivo. A dor é ruim. A maioria de nós não gosta de dor. Mas a dor está numa medida tão perfeita de Deus, que se faltar dor, você morre. E se tiver excesso de dor, você também morre. Sem dor, queridos, nós seremos destruídos. Mas o excesso de dor também é ruim. Mas eu preciso da dor. Se eu estou passando por uma situação ou outra, eu devo reclamar ou agradecer. Eu sei que há uma diferença há uma distância entre o que eu entendo que é a verdade e eu praticar. Eu não estou sendo ignorante quanto a isso. Mas você já viu as pessoas que têm lepra? Qual é o principal sintoma da lepra? A ausência de dor. Aí ele quebra o dedo e não sente. Quebrou o dedo, acabou, partiu, levou. Quebra a mão, as células morrem, porque você já prestou atenção que você sentado tem uma posição mais gostosa e confortável que sentado, gente? Tem, né? Deitado. Mas alguém deita e fica na mesma posição a noite toda? Você sabe por que você não fica? Por causa da dor. Ela faz você mudar de posição, para você não matar as suas células. Você sentado, você muda de posição, por causa da dor. Porque senão as suas células morrem, cria bolha, apodrece. Deus fez tudo perfeito. A dor existe por um propósito. E se eu estou sofrendo, se eu estou passando por alguma situação na vida, existe um propósito. O carro não funcionou como eu queria, não deu para sair no horário que eu queria, a situação não está do jeito que eu gostaria, está doendo. Mas sabe por que está doendo? Porque há uma razão, há um propósito de Deus, há um projeto de um Criador, de um arquiteto que não errou, queridos. Eu estou te falando de um Deus que é perfeito em tudo, em toda a sua criação. Quem não gosta de algum inseto aqui? Minha esposa não gosta de barata. Outros não gostam de mosca, outros não gostam disso, não gostam daquilo. Tudo está aí para um propósito, para um fim. Nada foi criado por acaso, não. As pessoas não gostam dos cururu, né? Que vem sapo, gia, rã. Tudo tem uma razão de ser. Então, se eu estou sofrendo, passando por algo, eu preciso compreender que o Senhor, aquele que é o arquiteto do mundo, aquele que tem a medida, aquele que disse ao mar que não passe o seu limite, aquele que disse às estrelas que, ao mudarem de posição, não atinjam umas às outras ou os outros planetas, aquele que colocou o controle em todas as coisas, iria errar na minha e na sua vida? Eu vou dizer uma coisa, às vezes a gente atrapalha o processo de Deus. A gente atrapalha o processo de Deus.
E às vezes Ele está trabalhando para nos colocar na linha de novo, para que aquilo que Ele quer executar em nossas vidas seja feito. Ontem eu estava na casa de um casal em Jundiá, amigos do peito, do coração, lá onde o Marco faz a Casas da Graça a cada 15 dias, dizendo que esse 1 ano de vida deles com Jesus é muitas vezes mais os outros 14 anos sem Jesus. Os projetos, os planos em 14 anos nunca deu certo. Em 1 ano, o Senhor está mudando a história de vida deles. Deus não erra, queridos. Mameire, Deus não erra. Aquele dia que você passou aqui triste, abatido, e você entrou por causa de um louvor, tenha certeza que o Senhor estava conduzindo os teus passos, para você ouvir algo. Não é por causa de prédio, de igreja, de pastor não, que aqui não tem ninguém, é tudo mal acabado, igual todo mundo. Mas Deus é poderoso, Jesus é poderoso, Ele sabe de tudo. Mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não compreenda, Ele sabe. Uma hora nós vamos abrir o ouvido e nós vamos ouvir o que Ele está dizendo. Volta comigo para Filipenses, no mesmo capítulo 1, a partir do versículo 12. Paulo está dizendo aqui aos filipenses, entenda que a posição de Paulo agora é de prisioneiro, por causa do Evangelho, e sofrer por Jesus é algo gratificante. Ele está sofrendo e está falando aos filipenses, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está reclamando de estar preso? Está chateado? Ó céus, ó vida, ó azar. Não. Ele está dizendo: irmãos, eu quero que vocês saibam. Esse Paulo é aquele que depois de apedrejado em uma cidade, dado como morto, levanta do meio dos escombros e entra na cidade e diz para os irmãos: irmãos, permaneçam firmes na fé. Pense no Talibã, é o apóstolo Paulo. Não arregava para nada. E agora prisioneiro, ele diz: irmãos, eu quero dizer a vocês que as coisas que estão me acontecendo antes têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Sabe o que ele está dizendo aqui, Regi? O pessoal que me prendeu achando que eu ia me calar, agora eu vou pregar para os soldados, agora eu vou pregar para os generais, agora eu vou pregar para os juízes. Antes eu estava pregando só nas esquinas, nas ruas, mas agora eu vou pregar para a realeza, para a coroa, porque aquele que está vivendo o propósito de Deus dá graças em tudo. Ele diz, ainda aqui em Filipenses 4, que Ele pode todas as coisas. E esse pode todas as coisas é: posso viver em abundância, mas também posso viver sem nada. Só que em todas as coisas eu vou glorificar o nome do meu Senhor. Eu vou exaltar, porque há uma razão, há um propósito. Por que que Deus, no meio de toda essa situação, irmãos, vai chegar a hora, eu vou falar daqui a pouco, as situações que eu já vivi. Eu já era para estar morto faz um tempo já. Começando 3 anos de meu pai brincando comigo numa canoa. Eu mergulhei dentro de um rio, água escura, e meu pai mergulhou atrás de mim e me achou, de olho fechado. Já era para ter sido levado ali, mas o Senhor me deixou viver. É só uma, espera que vem mais. Então as cadeias de Paulo, aquilo que estava acontecendo com ele, sabe o que ele dizia? Isso que está me acontecendo é a favor,
é em benefício para que o reino de Deus se expanda e o evangelho seja pregado entre os não cristãos. Deus tem um propósito de usar a nossa vida, querido. Se nós deixarmos, Regis, há pessoas que eu não vou alcançar, mas você está todo dia no Ceasa. Você pode pegar o evangelho lá. Eu não posso. Pesaroso para mim, é dificultoso, mas você está lá todo dia. Irmã Meire, você entra em casas que eu nunca vou entrar. E Deus sabe disso. E quando você estiver fazendo algo nessas casas, colocando a mão sobre as coisas que as pessoas estão a você, pessoas que eu não conseguiria alcançar. Ter o dedo naquele celular e dar um play num vídeo para alguém ver. Há um propósito. E há um propósito tremendo no plano eterno de Deus para as nossas vidas. O 14 em diante, o 14 até o 18, Paulo estimula aquilo que está acontecendo com Paulo, e está estimulando e encorajando os irmãos a pregar a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Alguns, versículo 14, né? E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, quer dizer, o povo pensava que eu vou prender Paulo, e acabou. Só que não, meu querido, porque o plano não é de Paulo, o projeto não é de Paulo, nem de Apolo, nem de João, nem de Mateus, é o projeto de Deus que está sendo executado. Nem Paulo cala a boca na cadeia, e nem os irmãos se acovardam, pelo contrário. Agora eles ficaram o quê? Estimulados. E ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Agora é que eles estão pregando mesmo. O que nós estamos vivendo é nada. Se isso gerar frutos na vida de alguém, o que é ir em Jundiá a cada 15 dias? Se isso está gerando fruto, uma moça ontem testemunhou que saiu de uma depressão. A Ive tem acompanhado essa moça. Mas se você pensasse nos R$100 que gasta de combustível para ir lá, talvez essa moça teria tirado a vida já há algum tempo. E eu estou falando isso porque eu sei, você tem que deixar momentos com família, momentos com amigo, e numa beira de... Eu dou graça em pânico, mas agora o Senhor Jesus me libertou. Sabe, a gente tem que ir às vidas lá que têm sido impactadas, mas se fosse só ela, já teria valido a pena. E nós não estamos presos a sair de casa, meu conforto, isso e aquilo. Por isso eu digo, meu sonho de casa, queridos, é um motorhome. Meu sonho de residência é um motorhome. De verdade, irmã Poliana, de coração mesmo. Porque eu não tenho raiz, a minha esposa está traumatizada. Porque se é para o evangelho expandir, alcançar vidas, encorajar irmãos, eu vou fazer o que for preciso. E até às vezes aquilo que não está na minha força, na minha vontade, eu vou fazer. Aí ele continua falando que uns estão pregando por porfia, outros por amor, mas o que importa é que o evangelho seja pregado. E sabe o que é o pregador por porfia? Porque Paulo, com certeza, não teria lugar nas igrejas de hoje. Tinha, sei lá, ouro armazenado em algum lugar. Não, queridos. Era um homem simples, que andava a pé, que não tinha reservas. Eu vejo aqueles irmãos que converteram com sinceridade no coração, né? Dizendo, eu vou fazer um pé de meia e vou dedicar. Mas alguns dizem não. Que estava pregando contra, dizendo, olha, se Paulo, se ele fosse realmente alguém de Deus, ele não estaria preso. Porque está dizendo, alguns estão pregando por porfia, por disputa. Aqui tem, agora chegou graça em Maceió. Misericórdia, irmãos. Quando eu comecei esse ministério, eu fui na casa dos pastores aqui, pedi a eles para orar pela minha vida e ter compaixão da minha vida. Porque Deus está usando a vida desses homens de Deus muito antes de eu chegar aqui. Batista, Assembleia de Deus, outros que estão aqui muito antes de mim, eu tenho que respeitar.
Muito embora a gente não concorde com tudo, mas estamos marchando para a mesma casa, indo para o braço do mesmo Deus. Não vou disputar com ninguém não. Eu quero é que eles orem por mim. Quero que eles me abençoem. Mas aqui há um grupo que acha que é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que ninguém não, queridos. Somos todos pobres, miseráveis, cegos e nus, diante de um Deus terrivelmente grande, majestoso, maravilhoso, que ainda com toda a sua glória, escolheu alguém como eu para morar. Meu Deus, chega a dar um nó no meu peito, queridos. Chega a dar um nó. Mas Paulo nem com isso se inquieta, sabe? Ele diz, que importa se o evangelho está sendo pregado por porfia ou de verdade, o que importa é que o nome do Senhor Jesus está sendo exaltado. Glória a Deus. Do 19 em diante, ele nos estimula a uma intercessão e a uma confiança tremenda no Senhor. Ele diz, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Então, quando alguém está sofrendo e o outro vê, você vai ter que orar por ele. Ore por mim, queridos, eu preciso. Intercedam por mim. Eu louvo a Deus, uma das coisas que eu mais tenho prazer, alegria e gozo é saber que eu tenho um exército de intercessores espalhados, não só pelo Brasil, fora do Brasil, de pessoas que não vão aparecer aqui, mas Deus conhece, e aquilo que elas têm orado e têm colocado diante do Senhor tem funcionado, tem alcançado a minha vida. Eu dou graças a Deus, porque eles sabem que não é fácil a vida de missionário, como não estava fácil a vida de Paulo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, porque eu estou sofrendo pelo Evangelho, não é por causa de outra coisa. Paulo está sofrendo por causa, ele foi preso por causa do Evangelho. Paulo não foi preso por ser estelionatário, por ser mentiroso, por ser enganador, por pedir emprestado e não devolver, então, envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Tanto faz. Se eu estiver vivo, eu vou glorificar ao Senhor. Se eu morrer, eu vou glorificar ao Senhor. Se eu tenho, vou glorificar ao Senhor. Se eu não tenho, eu vou glorificar ao Senhor. Se eu estou rindo, glória a Deus. Se eu estou chorando, glória a Deus. Em todas as coisas, o nome do Senhor vai ser glorificado. Desejo de partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por que eu não? Por que Deus não me levou ainda? Porque a missão ainda não acabou? Porque ainda há coisas para nós fazermos nessa cidade? Porque ainda há coisas para fazermos nesse estado? Porque há famílias ainda para serem restauradas? Porque há vidas que estão hoje talvez pensando em saltar de uma ponte ou tomar algum medicamento que Deus vai com o nosso caminho e nós vamos agarrar com as duas mãos e vamos clamar ao Senhor, e essa vida não desejará mais a morte, mas sim viver, porque o Senhor é vida. E convencido disto, versículo 25, e convencido disto estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso, gozo e gozo da fé. Queridos, há muitos exemplos na Bíblia de homens que tiveram um propósito na vida, que não foi tão simples assim para eles, que as coisas não foram tão de qualquer forma. Há muitos exemplos, mas eu tomo o exemplo do apóstolo Paulo nessa noite, tomo a liberdade, por ser ele um desses que nós consideramos dos apóstolos que, chamados fora do tempo, também sofreu bastante por causa do Evangelho, mas é um dos que mais nos estimula a dar graças a Deus, a ter um coração grato, a reconhecer os planos e o processo do Senhor em nossas vidas. Eu me perguntava ontem, Roberto,
Você estava testemunhando ontem, quando você estava testemunhando, essa pergunta veio. Eu vivo para Jesus. A minha família sabe, a herança do meu filho, essa Bíblia em cima da mesa. Essa é a herança do meu filho. Eu não tenho casa e não tenho tristeza por isso, não. Lugar para estar. Para dizer, isso aqui é meu. Mas o meu pai tem. E as situações que a gente vive nessa vida, sabe? Saber um pouco da sua história e te ouvir falando ontem, me veio essa interrogação. Meu Deus, por que essa moça está viva ainda? E o Senhor dizendo, para mim, sabe? Eu quero Jesus. Tudo que eu mais quero é estar com Jesus. Se eu vou primeiro, se eu vou depois, não importa. A minha família está treinada para isso. Talvez o meu filho e a minha esposa sintam saudades, mas eles vão ficar, se ficarem, né? Sabendo que eu investi todo o meu tempo, todo o meu dia, tudo que eu tinha em algo que eu cria. E por que ainda estou aqui? Nós estamos há 4 anos, indo para o 5º ano em Maceió, conhecendo pessoas, famílias, vidas tremendas. Eu pude ver o Theo, que eu nem sabia que ia nascer quando eu cheguei aqui. Mas está aí, sou grato a Deus por isso. E eu vinha me perguntando, ontem na viagem, aquela chuva, Senhor, por quê? Qual é o propósito? Não me deixa fazer o que eu quero, mas me ajuda a fazer o que o Senhor quer. Ser uma jovem senhora. A sua história no passado, você e Deus sabe. O que você já viveu, o que você já passou. E eu não creio em acaso. Por que você ainda está aqui? O que é que Deus quer fazer através da sua vida que ainda não foi feito? Desde o ventre da sua mãe. A mãe dessa jovem, queridos, quando grávida de 8 meses, era 8 ou 7 meses? 7 meses. Um período triste não, um período difícil da gravidez. Sofreu um acidente de moto, caiu, entrou no meio de um canavial, saiu rolando com ela no ventre. Algumas mulheres, alguém espirra do lado da mulher, tem um aborto. Essa mulher sofreu um acidente no ventre da mãe. E Deus deixou. Marco, por que você não morreu naquele racha? Não? Bêbado, chapado, drogado, com 70% do corpo para fora de um carro, sai, roda no meio da pista. Tá. Eu disse que não era só para fazer a Ive feliz, tinha coisa mais na frente. Tinha muito mais coisa. Por quê? Por quê? Por que o meu filho nasceu desse jeito, Senhor? Por que meus filhos têm que sofrer? Deus tem um propósito nisso. Porque ainda que a dor não seja boa, também a dor tem um propósito. Também a dor tem um propósito. Por que você parou para assistir esse vídeo hoje? Por que você está assistindo? Deus tem um propósito, queridos. E não importa o quanto eu questionei o Senhor, tudo que Ele me dizia era: porque eu te chamei para uma missão, eu te arregimentei, eu te escalei para um trabalho, e eu só vou tirar você quando esse trabalho estiver completo. Então, ainda vai ter muito maconheiro que vai jogar a maconha fora, ainda tem muito fumador de cigarro que vai jogar a última bagana fora, ainda tem muita família que estava achando que ia acabar e que vai continuar, ainda tem muita coisa para acontecer, que o Senhor vai fazer. E a hora que chegar o meu tempo, eu vou dizer graças a Deus. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, e ao Senhor eu dei graças. Vivemos para Jesus, e Jesus nos mantém vivo por causa de um propósito. Não somos frutos do acaso,
Há um soberano Criador, arquiteto do universo, que tem propósito para cada um de nós. Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo: Senhor, eu aceito o teu propósito para a minha vida. Diga: ainda que eu não compreenda tudo, ainda que nem tudo esteja claro agora, eu quero e me rendo aos planos do Senhor para a minha vida e peço que o Espírito Santo me sustente neste propósito até a eternidade, em nome de Jesus. Fique de pé, eu quero orar com você.